és representante da UNITA em Portugal. Quando entraste em contato com esta informação, qual foi a tua reação? E para esclarecer muitos dos nossos seguidores aqui do Bem-Aja, as declarações do senhor Ricardo têm razão de ser? Meu caríssimo irmão, nós já acompanhamos algumas figuras dentro da comunicação social com alguma preocupação, comunicação social portuguesa em particular. O senhor Ricardo Costa é irmão do António Costa, o presidente António, o ex-primeiro-ministro, né, António Costa, e sempre esteve muito envolvido com uma elite do MPLA, né? Naturalmente, você sabe que os últimos governos, não querendo acusar nem citar nada, os últimos governos de Portugal foram sempre do PS, do partido em que o secretário-geral é o seu irmão. É preciso entendermos qual foi sempre a postura deste mesmo governo com relação às queixas dos angolanos, com relação a o nosso clamor, podemos assim dizer, relativamente às nossas preocupações, aflições, a pobreza que é flagrante, porque todo mundo sabe que em Angola há muito sofrimento. E nós sempre sentimos a postura dessas pessoas impávida. O que nos surpreende agora, nesta altura, e pode até se resultar num flagrante. Por quê? Por que eu digo isso? Porque Portugal não deve acobertar, nem deve continuar a ser palco útil para as manobras dos regimes ditatoriais em Angola, Moçambique e muitos outros. Dali a necessidade do partido pedir e apelar um posicionamento tanto do primeiro-ministro da altura, tanto do presidente da altura, né, que é o primeiro, é o atual, porque se ele diz que houve uma mediação do Estado português, isso é gravíssimo. Ele é irmão do primeiro-ministro. Tá vendo? Então é preciso entendermos que nós estamos à margem de um momento muito importante que por cultura é muito agredido, que é o Congresso da UNITA. Nós Uhum, queremos que todas essas manobras, infelizmente há pessoas do, do, do entourage, ou podemos assim, da elite portuguesa, que uhum, tem-se tem-se prostrado, né, aos regimes. Tivemos há pouco tempo o caso de um primeiro-ministro que encontraram uns tantos milhares de euros dado por um tal dirigente angolano, para vermos a relação que eles têm, tá vendo? Que uhum, é do governo do tal PS, que é do irmão do tal dito Ricardo Costa. É preciso entendermos que para não alargarmos a nossa acusação, né, ao uhum, outro, estes devem se pronunciar, mas pronunciar com a verdade. E é uma coisa, outra coisa muito preocupante é que a SIC tem demonstrado sinais terríveis, né, de incompreensão, de intolerância, digo a nível da questão da administração da comunicação social que eles praticam. uhum, Temos uma abertura, né, a nível do contraditório. Não há, eu acredito que se a SIC produziu uma matéria dessa naturalidade, né, ou temos o responsável da SIC que pronuncia-se desta maneira, era razoável, né, no âmbito do jornalismo, que se procurasse o contraditório, ou se uhum, permitisse o contraditório, né? No mínimo, nós achamos que é muito estranho, não queremos estender a acusação às práticas que o governo, ou o governo passado, né, uhum. praticou, né, com a conveniência, com a conivência que teve várias vezes com o MPLA, porque nós vimos o primeiro-ministro, o senhor presidente Marcelo Rebelo, como é que tem se posicionado. É uma pessoa, é uma figura que nós até temos um carinho, mas é um carinho para que nós não teríamos até nem, Sim, mas nem Capapelo, propriamente, quando o senhor Ricardo diz que houve mediação de Portugal, não faz referência, talvez, na altura, antes da tomada de posse do governo, ou melhor, do presidente João Lourenço, havia toda aquela tensão, a UNITA não tinha ainda manifestado o seu posicionamento, se iria tomar posse, não iria tomar posse. O presidente português já estava em Luanda por aí uns 5 dias antes e houve este encontro do presidente português e dirigentes da Frente Patriótica Unida, não é? Propriamente eh, o presidente da UNITA, não é? O Adalberto Costa Júnior, esteve presente o Abel Chivucovuco, encontraram o rebelde de Souza. Não será esta a razão que o dá, digamos, elementos de eh, eh, eh,
digamos, de alimentar que houve mediação portuguesa, porque até naquele momento não se sabia o posicionamento da UNITA, se a UNITA iria tomar posse no Parlamento ou não. Me permitirá assim, eu não estou a conseguir fazer o timeline, né? E identificar exatamente esse momento, mas o que podemos perceber é que uma coisa é o presidente Marcelo vai para Angola e saúda um ou dois dirigentes da UNITA, outra coisa é o encontro formal, isso nunca aconteceu. Outra coisa, quando o presidente Adalberto sai de Israel, né, na altura, Uhum, para quando estava a caminho de Angola, né, quando ficou aquela foto muito polêmica das orações, uhum, houve uma comunicação sim telefônica. É preciso perceber que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem tido, ao nosso ver, uma posição irresponsável, né? Uma pouco séria e muito conveniente. O mesmo está a acontecer com Moçambique. Porque você veja só, num quadro de Estado, o presidente diz, reconhece e legitima um resultado. Depois o parlamento vem e pede para que não se legitime. Você não está a ver a incoerência a nível da uhum, estrutura. Isto é perigosíssimo. É preciso percebermos que não somos nós que estamos a dizer que há essas incoerências. São os dados. Contra os fatos não há argumentos. É preciso entender que essa timeline que está, o que está a dizer, né, de o Marcelo reunir com dirigentes da UNITA em Angola, eu acredito que isso não é verdade. Por quê? Porque todas as tentativas, eu muitas das vezes também tentei, por intermédio de alguns dirigentes amigos aqui em Portugal, que fizemos para o professor Marcelo Rebelo de Sousa ter uma posição moderada, não surtiram muito efeito. Porque no início o professor Marcelo tentou demonstrar uma posição moderada, mas depois começou a fazer o que lhe apetecia. Ia para Angola ter com o Marcelo, com o João Lourenço, mês sim, mês não. Né? Com uhum, pretexto de ele pede aqui, encontra aqui, numa altura muito sensível. Então, uhum, não para acusar o senhor presidente, a cessar, nem um grande presidente, acredito que os portugueses estão decepcionados com o Marcelo Rebelo de Sousa, tem a razão deles. Nós, para nós, nosso presidente, é normal que ele defenda ou tenha defendido os interesses dos portugueses. É normal, é legítimo. O que nós uhum, temos que perceber é que é bom sempre fazer um reparo e administrar um bocado essas informações com a verdade, porque qualquer detalhe pode naturalmente sugerir essas interpretações. Eu acho que, nesse momento, o que é grave e é sério para se resolver é que esses dirigentes desta fase devem se uhum, comunicar, manifestar. Né? Devem dizer o que é que interpretam, o que é que entendem, né, sobre essas questões, como é que entendem o que o senhor Ricardo Costa disse, se é verdade, devem vir confirmar. O próprio doutor Ricardo Costa falou com o presidente, presidente Adalberto Costa Júnior e disse que aquilo não era verdade. Eu acho que agora houve mais um diretor da SIC que foi demitido. É preciso entendermos que a crise na comunicação social em Portugal é grave. uhum. E hoje, a ideia da comunicação social associada ao lobby é perigosíssimo, porque tira a verdade, a isenção. Esse indivíduo veio, falou, atirou uma bomba, criou uma Uhum. narrativa, desapareceu. Portanto, até agora, porque o presidente da UNITA, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, pediu para que o senhor, portanto, se explicasse, não é? Depois da réplica do presidente da UNITA. Até agora, segundo vocês, a UNITA, o senhor ainda não apareceu, não disse nada. É Nem por verdade. escrito, nem por escrito. E é verdade. E pelo que percebemos, os jornalistas que tentam comunicar com ele, não coisa. É assim, há uma coisa que é interessante que tem acontecido nos últimos anos. A comunicação social, principalmente por parte da SIC aqui, tem sido alvo de muitas queixas e muitas reclamações mesmo. Porque não é possível que a comunicação social, a título de exemplo, né? Um jornal, né, onde o diretor é o irmão do primeiro-ministro, lança uma matéria que devia ser sigilosa, né? Da Procuradoria da República, Geral da República, a indicar, né, a indicar o nome do primeiro-ministro. Depois aquilo é exposto. Você não está a ver a ingerência que esta comunicação social já tem praticado, porque depois não conseguem, têm por cultura, principalmente a SIC, se miscuir nos assuntos de outras cadeias, né? Porque na Uhum, altura tinha essa predisposição né, da facilidade, porque o PS estava no governo. Eu até não sei bem se posso até estender mesmo o Partido Socialista nessa ação, porque o Partido Socialista, epa, quando acontece alguma coisa relativamente à África, nomeadamente Moçambique, é um partido mesmo inerte, é um partido inerte. E eu acredito que quando pretende alguma coisa relativamente aos africanos, é na altura dos votos.
já quer falar de racismo, não sei o que, feminismo, isto aí, isto, hoje em dia, já parece uma coisa parecida com o bloco de esquerda. O que eu vou Uhum. tentar dizer, não querendo afetar o próprio partido, é que essa relação que a comunicação social portuguesa, lobista, tem praticado nos últimos anos é perigosa. Né? E inibe a verdade, inibe uma informação clara, real, né? Porque é sempre muito. Porque essa coisa, isso para mim é absurdo, eles fazem isso recorrentemente. Tiram uma matéria sem fundamento, sem qualquer tipo de base, depois Uhum. não pede contraditório e acabou. E Ok, muito portanto, são unilaterais e avançam e mais nada. difundem isso, e tem sido isso, é manipulação política, manipulação a nível. É uma questão. É preciso também, a dada altura, começarmos a refletir, somente em Portugal. Nós ainda em Angola temos que ter comunicação social livre, mas em Portugal é preciso começar a ver os níveis de responsabilização da comunicação social. Porque pá, a comunicação social é livre, mas quando cria esse tipo de danos, tá vendo? É preciso que haja mecanismos automáticos para se responsabilizar. Não precisa daqueles processos de 20 anos para conseguir ter uma resposta, se calhar o seu bom nome, a integridade, a moral, tá vendo? Porque não existe, não é esse exercício, não é esses mecanismos acionados, tanto contraditório, tanto uma investigação um bocado mais aprofundada. Tá vendo? Caímos nestas margens, depois as margens criam percepções, a percepção torna-se a realidade, depois já não sabemos mais o que é verdade e o que é mentira.